Bem-vindo ao Leadercast, um podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação: Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas nem roteiro definido. É um bate-papo informal, com gente que faz acontecer e que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imaginamos. O Leadercast é lançado por temporadas, às quais os assinantes da Confraria Café Brasil têm livre acesso. Os não assinantes receberão a primeira parte dos programas de forma gratuita semanalmente. Saiba mais acessando www.cafebrasil.top. Este programa chega até você em parceria com a Page Personal, braço da Michael Page, especializada no recrutamento de profissionais técnicos e de suporte à gestão. Conheça facebook.com/pagepersonalbr. É Page Personnel, se escreve Page Personnel BR com 2 L's. Hoje recebemos Alexandre Borges, publicitário, escritor e um dos mais argutos analistas brasileiros da política nacional e internacional. Tem uns caras que escrevem uns trecos aí que quando eu olho dá inveja alheia, sabe? Não tem... Inveja alheia é quando você olha assim e fala o seguinte: bicho, queria eu ter escrito esse texto aí. A figura que está aqui hoje comigo é um desses. Tomei contato com o trabalho dele através das mídias sociais, eu não o conhecia e a gente vai tendo contato com as pessoas, e alguém dá uma dica, e o pessoal, pô, dá uma olhada no Alexandre lá, fui ler os textos do cara, falei, pô, cara interessante, né? Comecei a curtir o que ele estava fazendo lá, e fui descobrir que a gente tinha um monte de amigos em comum, gente que a gente conhecia, e um deles, que está em Beirute hoje, pelo Telegram, entra lá e, cara, por que você não grava um programa com o Alexandre? Eu falei, cara, pô, eu até pensei, mas eu não tenho o contato dele. Vou botar aí o contato, faz o contato e estabelece essa oportunidade nossa aqui. Eu entrei em contato com o Alexandre, e está no Rio de Janeiro. Eu falei, vindo a São Paulo, você me avisa, me avisou, aqui está ele hoje. Então, vamos às 3 perguntas, que são as mais difíceis do programa, tá? Preste atenção para não errar, hein? Quero saber seu nome, sua idade e o que é que você faz. Bom, Alexandre Borges, 46 anos, sou publicitário e blogueiro, produtor de conteúdo, escrevo esses textos quando alguma coisa me irrita. Que são os melhores, né? Não é? Bom, é aquele que quando... Eu falo que o meu motor é o Chico Pinheiro, né? Você acordar de manhã e ver ele falar uma bobagem do Bom Dia Brasil, aí você fala, pronto. Quando você acha que não vai escrever nada, aí você liga no Bom Dia Brasil, você escuta uma bobagem e fala, não, tem que escrever, não tem jeito. Esse teu sotaque é de Sorocaba, interior de São Paulo? De onde é que é isso? De onde é que você vem? Eu sou do Rio de Janeiro, mas eu acho que eu sou um cidadão das duas cidades, do Rio e de São Paulo, né? Eu morei exatamente metade dos meus 46 anos, 23 no Rio, 23 em São Paulo. Tá. Então me sinto cidadão das duas cidades, gosto muito das duas cidades e acho um orgulho poder ter vivido nas duas. Legal. Tua formação, o que é, Alexandre? Publicidade, né? Quer dizer, você vem de teus pais eram carioca, nasceu no Rio? Sim. O meu pai é engenheiro, nada a ver com a área, né? Ele também não era ligado a nada de produção de conteúdo, essas coisas. Minha mãe é comerciante, eles sempre foram, o que eu acho que do lado deles que me estimulou para o que eu faço hoje, eles terem sido sempre comerciantes, empreendedores e terem sempre uma ligação com o trabalho, com venda, com comércio, que sempre me encantou muito desde criança, de eu ver o trabalho deles, atender clientes, desenvolver produtos, foi uma coisa que sempre me encantou muito. Eu acho que isso se reflete até nas minhas posições políticas liberais e ver o valor do empreendedor. Eu acho que ter sido criado um lar de empreendedores é uma coisa que faz todo sentido. Mas eu nunca imaginei trabalhar na área que eu trabalho. Isso nunca foi de criança, nunca. Eu, na verdade, eu era aqueles alunos meio CDF, assim, e tinha muita facilidade com matérias de exatas, achava que eu ia trabalhar com ciência física, matemática, eram as coisas que eu gostava quando eu era criança. Era para esse lado que eu levava. Eu com 14 anos já dava aula de matemática, já era professor de matemática. E entrei nessa área, até como cheguei a entrar na faculdade de matemática. E eu escrevia, na paralela eu escrevia, já desde também de novo, mas eu achava que isso tudo eu sempre ia fazer de brincadeira, de diversão na minha vida. Eu não imaginava que eu ia ter isso como trabalho, nunca me passou pela cabeça.
Mas quando eu entrei na faculdade de matemática, muito menino, com 16 para 17 anos, e eu não, apesar de eu achar a matemática uma coisa encantadora, como eu acho até hoje, adoro, né? A música da razão, né? Enfim, sim, a linguagem do universo, a língua de Deus, aquela coisa toda, né? Mas não me pareceu que era o meu caminho profissional, né? E, em compensação, escrever começou a entrar mais na minha vida, né? Então, os meus textos começaram a ser comentados em alguns lugares e tal. Eu comecei a escrever e de repente apareceu a oportunidade de escrever num pequeno jornal que falava de publicidade, né? Lá no Rio. Lá no Rio. Né? Também garoto ainda. Eu saí da faculdade de matemática para profundo desgosto dos meus pais. Eles não queriam aceitar isso de jeito nenhum. Imagina. Né? Foi uma crise familiar. Né? Mas meu pai engenheiro, orgulhoso que o filho ia para esse caminho. Mas, então, mas você sai da faculdade já com olhos para outra? Pai, parei de fazer matemática. Eu saí por isso. Né? Para fazer o quê? Porque ao mesmo tempo que eu não estava achando que eu estava me encaixando na faculdade de matemática, estava gostando, né, passando nas provas, tirando minhas boas notas, mas eu não estava me sentindo ambientado. Eu olhava e falava assim, essa não é minha turma. Sim, né? Sim. Eu olhava para o lado, aquele bando de cara que eu via que ia ser professor de matemática de colégio, e eu falava assim, esses caras não são minha turma. Então eu falei, então eu devo ter me enganado nessa escolha. De repente eu tinha 16 anos de idade, de repente é muito novo para escolher profissão. Sim. E eu tive essa intuição quando eu olhei para todo mundo da minha turma e falei, ninguém se parece comigo, ninguém tem meu jeito, ninguém ri das minhas piadas, vamos dizer assim. Então, de repente, não é minha turma. E eu comecei a conversar com os meus amigos de infância, de colégio, sempre diziam, não, professores de redação, professores de colégio, sempre falavam, não, você tem que escrever, você tem que ser jornalista, você tem essa sua vocação e tal. Aí eu comecei a falar, quem sabe, talvez, de repente, esse pessoal tenha razão, né? E aí um dia um amigo meu fez uma sacanagem comigo. Ele falou assim, não, você não vai para sua faculdade hoje você vai para minha, você vai assistir um dia de aula de jornalismo. Aí eu falei, tá bom, vai. Aí eu fui com ele para a faculdade dele, assisti a aula. Eu passei o dia inteiro assistindo aula com ele e nunca mais voltei para a faculdade de matemática. Porque quando eu passei o dia assistindo as aulas dele, eu falei, essa é a minha turma. Que legal. Aí eu falei assim, não, então realmente... E faltava 2-3 semanas pro vestibular, eu correndo me inscrevi. Passei bem e entrei. Aí eu entrei no outro ano, já comecei na faculdade. E aí eu falei, não, então vou ser jornalista. Né? Aí eu entrei, achei que eu ia trabalhar com jornalismo. Comecei a trabalhar, comecei a estudar jornalismo na faculdade. E na minha cabeça, como eu te falei, pelo meu próprio gênio, pelo meu próprio jeito de ser, de gostar de ser muito prático, de botar a mão na massa e hands-on com as coisas, eu já falei assim, eu não vou ficar aqui só estudando, eu tenho que trabalhar num jornal, não basta apenas ficar tendo aula. Então logo quando eu entrei na faculdade, eu comecei a procurar estágio. E eu muito rapidamente arrumei um estágio nesse jornal, que é um jornal ainda hoje mais tradicional, que cobre o mercado de publicidade. Não, que era a única vaga que tinha, quer dizer, eu não... Que jornal é? Chama Caderno Propaganda e Marketing, da editora Referência. E existe até hoje, é importante, é uma referência do mercado até hoje. Eu entrei muito garoto, mas eu podia ter entrado em qualquer um. Podia ser uma revista para falar de suinocultura, quer dizer, eu queria trabalhar, em algum lugar. Estar numa redação. Eu queria estar numa redação. Da redação. Exatamente. E aí foi esse que apareceu. E eu comecei... Isso no primeiro ano de coisa? No primeiro ano de faculdade. Olha, você já tá me dando um insight fantástico, porque tem alguma molecada que tem realmente esse fogo no rabo e que vai fazer o estágio, eu já entrei, agora eu já quero estar dentro do... Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença, porque a hora que você volta para a sala de aula novinho e começa a ouvir a teoria toda e sai dali e entra e começa a ver na prática... É outro mundo, né? Que a teoria não é bem aquela isso é fantástico. E eu acho que em algum momento, se você dá a sorte... como eu acho que eu dei de muito rápido e muito novo já começar a acontecer na profissão, você começa a ver a discrepância do que é a vida profissional com o que o teu professor na sala de aula diz que é a sua profissão. Só que você já está na profissão e você já está vendo que não é. Né? E aí não tem como você continuar na faculdade. Né? Eu abandonei, eu nem terminei a faculdade. Né? Por causa disso, porque eu com 19, aí já estava no segundo ano, já estava com 18 para 19, as coisas já estavam acontecendo e a faculdade já não correspondia mais à realidade que já era da minha vida, onde eu já estava inserido.
E aí comecei a escrever, né? E muito rapidamente também cresci lá nesse jornal, já me deram coluna, já... Porque foi uma coisa engraçada, né? E uma coisa da inocência do menino que está entrando na redação. Eu achava, né? Bom, o que é um jornalista? Jornalista é aquele cara que tem as fontes, que liga, que tenta apurar a matéria e tal. E eu cheguei pro cara que era meu chefe na época, logo no começo, falei, bom, quem são minhas fontes? E aí ele riu e pegou um catálogo, que era quase um catálogo telefônico, com todas as agências de publicidade do Rio de Janeiro, jogou na minha mão e falou assim, tá aí, esses são suas fontes. Aí eu falei, tá bom, então tá, né? Aí eu peguei de A a Z, eu passei a mão no telefone e liguei para um por um. Me apresentei, meu nome é Alexandre Borges, eu estou começando aqui nessa redação, eu queria saber se você tem notícia, queria conversar com você, queria me apresentar, posso ir aí visitar a sua agência, podemos nos conhecer e tal. E eu acho que liguei para praticamente todo mundo, que era uma coisa que não era muito a tradição, com grandes exceções, com honrosas exceções, mas normalmente o jornalismo que cobre a publicidade é um jornalismo mais de que o pessoal brinca que chama de varal de release, né? Quer dizer, você manda um release, ele põe lá a conta que você ganhou, a conta que você perdeu, se você está abrindo um novo escritório, uma coisa meio de informação do mercado, o chamado quem pra onde, né? Fulano trabalhava no lugar A, foi trabalhar no lugar B e tal. Mas não tinha muito essa tradição da apuração jornalística, de dar furo, de descobrir coisas. E eu comecei a descobrir um monte de coisa, né? E eu comecei, né, a realmente ter colunas lidas, e as matérias começaram a chamar a atenção de uma maneira jornalística, né? Era uma coisa meio que inédita, assim. E ninguém tinha te dado esse bizu. Você não teve alguém que foi lá, faça assim. Você saiu inventando. Eu, na verdade, era o que eu achava que era o jornalismo. Né? O jornalismo é isso, é você ser repórter e correr atrás e ligar para as fontes e tal. Eu comecei a fazer isso, né? Não acho que tenha sido nenhum insight genial. Acho que era uma coisa que, sei lá, você quando não é jornalista, você assiste o filme de Hollywood, o que o jornalista faz, eu tentei imitar. Ali, me soltaram, falei assim, se vira aí, moleque, né? E eu comecei a fazer. E realmente aí eu comecei a conhecer o mercado inteiro. Porque eu comecei a ligar para um por um, comecei a conhecer todo mundo, e aí você fica sabendo das fofocas. Você vai almoçar com um, vai jantar com outro, vai não sei o quê. Você começa realmente a saber das coisas, né? E aí começa a fazer jornalismo, você começa a ter fonte, você começa a ter informação, enfim. E aí um dia eu descobri que uma multinacional da propaganda, lá do Rio, que era uma das mais importantes, estava tendo um racha e um monte de funcionário estava saindo para montar outra. Ninguém sabia disso, eu descobri, fazendo um trabalho normal de apuração jornalística. E liguei pro sujeito, descobri, tô sabendo que você está saindo daí, que você vai... O cara tomou um susto. E falou, não, pelo amor de Deus. Eu falei, não, desculpa, não tenta negar, eu já descobri, já sei, é o fulano aí, você vai fazer aquilo outro. Ele, tá bom, vamos conversar. A gente marcou um almoço, fomos almoçar com ele. E aí consegui descobrir tudo, e foi um furo jornalístico importante, né, do meu mercado na época, e foi uma matéria que foi muito falada e tal. E aí esse sujeito que eu entrevistei, que foi a estrela da matéria, me ligou depois e falou, cara, vamos almoçar de novo, vamos encontrar, vamos. Aí eu fui conversar com ele, e ele chegou para mim e falou, pô, cara, seu texto é muito bom, você escreve bem, e você é um desperdício se você está no jornalismo. Você tinha que estar fazendo redação publicitária, você tinha que estar numa agência de propaganda escrevendo anúncio, escrevendo texto publicitário. E eu falei, não sei, nunca tinha me passado pela cabeça, eu achava que o meu caminho era o jornalismo. E aí ele usou uma frase que eu lembro hoje, é uma coisa engraçada, né? Mas eu lembro do argumento, que ele chegou para mim e falou assim, olha, redator publicitário escreve menos e ganha mais que jornalista. E aí eu achei aquilo engraçado, eu falei, o cara até que tem um ponto, né? Enfim. E eu falei, quer saber? Eu também devia ter o quê? 18 para 19. Eu falei, acho que vale, né? Eu já vai que eu vou lá, pode dar certo, mas se der errado também, qual o problema? Eu volto pro jornalismo, né? Tô começando a vida profissional, não senti que eu estivesse arriscando nada de importante, largando aquele emprego, já estava ficando um emprego interessante, e migrar. Agora ele falou, olha, não vou te dar emprego, vou te dar estágio, né? Mas eu falei, não tem problema, né? Vamos arriscar, vamos... 19 anos eu posso errar à vontade, cara. E foi esse pensamento que eu tive mesmo. Eu falei assim, vamos arriscar. Né? Mas então, momento de inflexão na carreira da sua vida. Você vem vindo, tá legal, tá ficando legal, tô sendo reconhecido, já tô ganhando... E a tua vida vira. Isso. Você faz uma virada, você de repente vai para um outro caminho lá, né? Quanto disso é sorte? Tem sorte, mas eu acho que também tem um lado importante na nossa vida profissional de você ficar ligado
no que está acontecendo. Eu acho que existe... A vida vai te dando sinais. E você tem que estar aberto e você tem que estar olhando. Então, por exemplo, quando eu entrei nessa empresa, nessa agência de publicidade, coisas que engraçadas, né? A gente vai conversando aqui, a gente vai lembrando. Eu também era muito menino, mas eu chego e eu entro numa sala lotada de gente, tinha mais gente do que espaço físico. E me deu uma intuição que eu falei assim, eles vão me mandar embora, porque não tem lugar. Tá abafado, é uma sala pequena com um monte de gente, e um dos caras que trabalhava na sala era um dos sócios da empresa, e ele era um cara muito mal-humorado, era um cara meio, né, e ele me olhava torto, tipo assim, pô, não, é igual você entrar num elevador cheio, né, e eu sentia, você vai sobrar pra mim, estagiário, moleque, não, né, e eu falei assim, isso aqui tá uma panela de pressão, as pessoas estão se esbarrando, e eu vou ser mandado embora, e essa experiência não vai ter valido nada, né? Eu vou ter saído do emprego à toa. E aí, coisa também, intuição. Eu falei assim, eu preciso sumir daqui, por um tempo. Eu inventei, eu fui na sala desse cara que me contratou, do sócio majoritário, que era o presidente da operação, e falei, cara, olha só, eu tô com um problema pessoal na família, e eu preciso me ausentar da operação 2 meses. Você não vai me pagar salário, nada. Mas eu só queria sumir 2 meses, porque eu tenho coisas importantes da minha família para resolver, e 2 meses depois eu volto. Um insight, né? Aí ele, tudo bem, eu entendo e tal. 2 meses eu voltei, tinham 2 caras que tinham sido mandados embora daquela sala. Entendeu? E eu acho que a minha história de vida podia ter sido totalmente diferente se eu tivesse continuado ali, entendeu? Então, assim, também isso não tem ciência, né? Isso tem uma coisa de você perceber. Eu percebi a música do ambiente, né? Eu achei que era um ambiente pesado e li aquelas pessoas, aqueles olhares, eu falei, se eu ficar aqui, vai sobrar pra mim. Então, assim, o estagiário, como tem essa facilidade, de repente, falar, posso sumir 1 mês, posso sumir 2 meses e nada vai mudar, a coisa deu certo. E aí, quando eu voltei, a operação já estava mais ajustada, já tinha menos gente, as pessoas, o ambiente já estava um pouco melhor, né? Já tinha tido alguns tipos de ajuste. Esse sócio saiu da operação, que foi ótimo também, né? O mal-humorado. O mal-humorado. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Você falou um negócio legal aí, que essa coisa de você estar ligado no ambiente e ter esses insights lá, né? É legal, eu consigo entender um cara maduro, experiente, bater o olho, olhar 4 coisas, emendar uma com a outra, já saquei, já vi o que vai acontecer. Agora o garoto de 19 anos, cara, com uma pouca experiência profissional e tudo mais, de onde vem essa sacada aí, cara? O que que te fez? Diferente do outro que ficou lá para ser mandado embora, você bateu o olho naquilo e falou, isso vai dar rolo. O que é essa intuição? Talvez seja sorte, talvez... eu não vou dar aquela resposta arrogante que eu ouvi uma vez uma discussão que eu ri muito, um sujeito que ele sabia falar em verso. Então ele ficava conversando com você e ia rimando, né? E aí um outro cara virou para ele e falou assim, cara, como você consegue fazer isso? Aí ele respondeu assim, ou é fácil ou é impossível. Né? Então, assim, é verdade. Às vezes você de repente tem alguma capacidade de ler, isso é uma coisa que vem com você. Eu acho que eu, de personalidade, sou uma pessoa, sou muito ligada nessas coisas. Eu até hoje eu faço reunião, eu tô sempre olhando todo mundo, eu tô sempre meio preocupado com coisas que vão além do que é dito, né? Porque as empresas são organizações humanas e são seres humanos, pode ser uma empresa multinacional. Metade, pelo menos da minha vida profissional, eu fui executivo de grandes multinacionais da propaganda, trabalhei em estruturas enormes, no board, como vice-presidente, mas trabalhei em empresas menores também. Mas esse ponto de você estar ligado você falou um negócio muito legal, a música do ambiente. Isso. Você escutar a música do ambiente e você consegue entender, sabe qual é a tonalidade, se mudou o ritmo, para onde está indo, fala opa, e consegue jogar o teu xadrez, né? Opa, já vou dar um passo à frente ali e quer dizer, não é você sentar na tua mesa e ficar focado no teu dia a dia e esquecer do que está acontecendo em volta, sabe? Essa história de você estar antena ligada, né? O tempo todo ligado e capturando esses insights. Você tem que entender que existem questões que vão além do seu desempenho profissional e que se você não estiver ligado, a vida vai te engolir. Quer dizer, se você realmente não estiver
preocupado para entender coisas que vão além da entrega específica do que fazem parte do seu job description, você vai ser engolido. E quando alguém perguntar o que aconteceu, você vai falar, puta azar que eu dei, cara. Eu fui o azar. Isso. Foram mandar embora logo eu e fui um azar. E não tem azar coisa nenhuma. É. Como não tem sorte coisa nenhuma. Né? Exatamente. Tava conectado, apareceu oportunidade, eu tava pronto, eu fui lá e peguei, né? E aí... Então, aí você olhou e falou, essa é a praia minha, cara. Essa é a minha praia. Propaganda, o que acontece? É o meu mundo. Você começa a escrever e a propaganda, a resposta é muito rápida. Que ano era isso? 89. Ainda é o glamour. A propaganda era o glamour. Eu comecei, eu tenho 46, né? Eu nasci em 70, 88, quando eu comecei tinha 18. Quando eu comecei mesmo formalmente. Você pegou a propaganda glamurosa, isso, né? Dos grandes nomes da propaganda. Cheguei a pegar ainda. Os grandes rolos de filme. Isso. Grandes salários, né? Agora não são tão... Enfim. Mas ainda tem, né? Claro, ainda tem algum glamour, mas nada comparado ao que foi há 20, 25 anos atrás. Não tem a menor comparação. Mas enfim, então nessa agência eu comecei também a procurar oportunidades onde podia haver campanhas com mais visibilidade. E aí também tem o fator sorte, né? Esse cara que era o chefe da operação, o cara que me contratou, que também era um criativo de propaganda, ele criou um programa de... ele pegou um cliente. Isso é engraçado, né? É uma das campanhas mais malucas que eu acho que eu já vi na minha vida, apareceu na minha vida quando eu tinha 19, mas até hoje, se eu olhar para trás, eu acho que é difícil eu ter visto uma campanha tão maluca e ousada quanto aquela, né? Que foi um insight que esse cara, que era o meu chefe na época, teve, que era o seguinte: no Rio tinha um jornal que era um jornal só de classificados. Aqui eu acho que São Paulo tinha o Primeira Mão, né? No Rio tinha esse jornal que chamava Balcão, que era mais ou menos a mesma ideia. Era um jornal inteiro de classificados. Você vai explicar isso para um menino hoje, né? O que é um impresso com classificados. É uma OLX... impressa. Né? Enfim, é uma coisa difícil de explicar hoje, né? Mas esse jornal, ele saía 2 vezes por semana, acho que terças e quintas, e esse cara, ele teve esse insight de falar o seguinte, ele pegava e saía alguma coisa como 40 mil anúncios naquele jornal, e ele falava assim, me dá o anúncio mais doido, real, né? Tipo, troco... Porque tinha troca também, né? Não era só venda, mas tinha assim, vendo dentadura sei lá, da estátua, do Museu de Cera, não sei. Mas assim, me dá algum anúncio doido que eu vou fazer um sketch de humor em 30 segundos e jogar nas rádios da cidade para aquecer a venda do jornal naquele dia. Né? Você me dá a manchete real, né? E aí ele começou a fazer, fez 2 ou 3 ali, a coisa começou e foi realmente uma bela sacada que ele teve. Só que aquilo dá muito trabalho, né? Quer dizer, alguém tem que ligar de manhã, naquele mundo meio offline, pré-internet, o sujeito ligava e falava assim, olha, a manchete é... troco o livro de costura por estilingue de bronze, sei lá, e você que inventar uma história que faça sentido, que dure 30 segundos e ainda seja engraçado, ainda leve à venda, enfim. E aí eu falei, posso pegar isso? Posso fazer? Aí ele, você faz? Faço. E aí comecei a fazer, eu fiz 40 capítulos dessa novela, que chamava Rádio Novela Balcão, e foi uma coisa que começou a pegar no Rio, fez sucesso, né? Eu tinha 2 locutores absolutamente geniais, 2 caras realmente muito bacanas, muito experimentados, e eles faziam qualquer coisa que eu quisesse. Faz um sotaque, faz uma criança, faz um velho, faz um gago, eles faziam qualquer coisa. Então, quando eles me ligavam do jornal para dizer, olha, a manchete vai ser tal manchete, eu entrava num táxi, ia pro estúdio, eles estavam lá, e eu ia pensando na história no caminho, no táxi. Quando eu chegava lá, eu avisava para eles, olha... Era um casal, né? Aí eu virava pra ela e falava assim, olha, você vai ser uma velha avó e você vai ser o netinho. E a história é mais ou menos essa. E a gente ria, todo mundo achava engraçado, vamos, né? E a gente gravava, editava na hora e fechava as cópias, que eram cópias físicas dos comerciais, lá dos spots de rádio, e ia para 12 rádios da cidade sem o cliente ver. Eu tinha uma carta branca. Hoje eu paro e penso assim, como é que um cara, dono de jornal, ele dava uma carta branca para um moleque de 19 anos para fazer uma história de humor
para as 12 principais rádios da cidade. Mas os caras eram doidos, eu também. E eu com 19 anos não tinha noção da maluquice que eu tava. Eu achava divertido, né? E depois eu ia pra faculdade. Aí chegava na faculdade e as pessoas comentando. Você viu, não sei o que, eu pensando, imagina, você sabe, foi eu que fiz, né? Mas, enfim. E foi uma campanha premiada, foi uma campanha muito comentada na cidade. E, inclusive, quando o presidente do Clube de Criação de Propaganda assumiu aquele ano, eu fui assistir a posse e ele nem sabia, não me conhecia, ninguém me conhecia, e ele no discurso falou que o orgulho da cidade era ter campanhas criativas, como aquela do Jornal Balcão. Citou Falou, a única que ele citou. Quando eu ouvi aquilo, aí que me deu. Aí você me perguntou, né? Eu falei assim, foi a primeira vez que eu falei, pô, talvez até eu tenha algum jeito para fazer esse negócio. Sim. Né? Sim. Porque se virou o símbolo, né? Foi uma coisa citada no meio dos profissionais, né, cara? Como um exemplo de alguma coisa que foi boa naquele ano. Você estava na plateia? Tava na plateia. Quantos olhares? Não, ninguém sabia. Ninguém sabia que era você? Não, ninguém. Eu era um adolescente, 19 anos ali assistindo. Né? Que legal. Mas aí eu também fiquei na minha, mas voltei pensando, de repente eu sei fazer esse negócio. De repente tem um jeito aí. Só que aí, coisas da vida, um amigo meu lá da faculdade, ele estava trabalhando no extinto Banco Nacional, o saudoso Banco Nacional, e ele falou para mim, olha, aqui tem um monte de trabalho aqui no marketing que as agências não acertam, a coisa não vai, você não quer começar a fazer aqui como freelancer, de repente... Aí eu falei, vamos. Aí eu comecei a fazer, aquilo começou faz um, dá certo, faz 2, faz 3, faz 5, faz 10, a coisa começou a andar. Quando eu vi, aquilo estava começando a atrapalhar a faculdade, estava começando a atrapalhar o meu trabalho. Na agência, sim. Na agência. E esse meu amigo falou, vamos montar uma agência para atender o Nacional? Eu falei, vamos. Aí eu já era um senhor de 20. Sim. E aí a gente abriu uma agência. Até tive que ser emancipado pelo meu pai, né? Para você poder ter uma CNPJ com 20 anos, né? Uhum. Não sei se essa legislação é do mesmo jeito até hoje, mas... Aí a gente abriu essa empresa, começamos a atender o Banco Nacional, aí do Banco Nacional fomos pro Cartão Nacional, do Cartão Nacional fomos pro... Aí tinha um outro banco na época que era o BHU, Banco Holandês Unido, olha isso. Uhum. Começamos a atender também o holandês, que depois virou a BN Anro, enfim. E aí montamos uma operação que de 90 a 92... Essa operação foi bem, a gente tinha bons clientes, ganhava um dinheiro honesto para garoto de 20, 21, 22 anos. Você tinha uma equipe lá? Tínhamos uma equipe. Quantas pessoas tinham? Umas 10. 10 pessoas. E o teu amigo, o teu sócio tinha que idade? A minha idade. Tua idade também. Minha idade. Então, de repente, com 20 anos de idade, cara, você não tem mais um emprego, o negócio é teu. Você monta uma empresa. E você descobre que montar uma empresa não é sentar e escrever um texto legal, tem que pagar conta no banco, tem RH, tem imposto, tem um cacete de coisa lá que são os detalhes sórdidos do empreendedorismo, que não é aquela coisa maravilhosa que todo mundo pinta aí. Tem um treco complicado. Quando você passa a ser dono da empresa e senta um belo dia, olha em volta e fala 10 neguinho dependendo de mim. Se este treco quebrar, além de eu quebrar, tem 10 que vão ficar sem emprego aqui, né? Essa responsabilidade caiu no colo de vocês de alguma forma? Isso te deu uma estilingada de amadurecimento, assim, de uma hora para outra? Como é que vocês lidaram com isso? Eu vou te ser muito sincero. Não, eu acho que eu era muito menino mesmo. Eu acho que eu não tinha noção como eu tenho hoje daquela responsabilidade. Teu sócio também não? Também não. Nem os dois? Eu acho que não. Eu acho que assim, a gente sabia fazer e entregar o produto que a gente vendia e aquilo viabilizou a operação. Então a operação funcionava no azul, ia bem. Mas o entendimento do que era a empresa, do que a seriedade e da responsabilidade com aquelas pessoas, eu acho que isso foi uma coisa que eu fui adquirindo mais tarde. Sim. Né? Eu acho que eu com 20 anos achava uma grande brincadeira, aquilo me divertia muito. Sim. Eu fazia, no final do dia a gente descia todo mundo para o bar, tomar uma cerveja e rir do dia. Então eu acho que o menino ali com 20, 21, acho que ainda estava muito garoto mesmo. Mas o que eu entendi é que aquilo precisava da minha dedicação, então aí eu realmente saí da faculdade e fui me dedicar integralmente. Então, você não terminou a outra faculdade também? Não. Você não terminou? Nenhuma. Nenhuma delas? Nenhuma. Tá. Né? Mas a operação tava demandando, né? E foi muito bem, mas aí teve uma coisa engraçada que era o seguinte, e aí essa foi uma lição dura, né? Só uma coisa, você falou de 90 a 92? Mais ou menos isso. Cara,
Debaixo do guarda-chuva do Collor. Do Collor, exatamente. Pleno da Collor, bomba. Isso. Mas é engraçado porque como eu tinha uma empresa pequena, com custos bem enxutos, eu acabei tendo uma migração de trabalho de estruturas maiores que não conseguiam operar no preço que eu operava. Sim. Então, nesse ponto, não vou dizer que a crise me ajudou, mas a crise, de certa forma, obrigou alguns anunciantes a buscarem soluções alternativas. Sim. Né? Então, eu acho que nesse ponto eu me beneficiei, né? De ter realmente uma operação pequena, ágil, barata, onde o contratante ali, o sujeito ali, ou do nacional, ou do cartão, eles tinham uma pressão de resultado muito grande, num país, numa crise absurda, né? E os custos tradicionais de propaganda altíssimos, como você sabe. Né? E aí chegam os garotos ali que estão resolvendo, que a coisa está bonitinha, está funcionando, e muito mais barato, né? A agência que atendia o Banco Nacional era a MPM, que era a maior agência do Brasil, e era caríssima, claro, né? Então a gente conseguiu entrar ali em alguns cantos, algumas sombras ali que ninguém estava olhando, e viabilizar o negócio. Legal. Mas aí o que acontece? Quando chega no final de 92, os meus dois principais clientes, que eram, sei lá, 80%, 90% do faturamento, que era o Banco Holandês e o Nacional, os dois mudam o marketing sem aviso prévio para São Paulo, do Rio para São Paulo, de uma hora para outra. Então eu começo, se não me engano, no mês de outubro, eu começo com uma operação bem no azul, tudo bonitinho, e termino um mês sem cliente, quase. Sem aviso prévio, sem nada. E a gente não sabia o que fazer, né? Foi um susto, porque a gente tinha clientes satisfeitos, não tinha nenhuma indicação que isso ia acontecer. E aí eu viro para esse meu sócio e falei, cara, olha, deixa eu ir tocando aqui a operação, vai para São Paulo e tenta arrumar um sócio para ver se de repente assume a nossa operação aqui, ou se de repente leva a gente para lá e a gente tenta recuperar esses clientes em São Paulo, vamos ver o que a gente faz. E a coisa acabou acontecendo, quer dizer, esse que era o cara que era meu sócio na época, veio na minha frente, visitou algumas agências de São Paulo e me ligou um dia e falou, olha, tem uma aqui interessada em conversar, vem para cá. Eu vim aqui para São Paulo, conversamos, eles nos ofereceram sociedade, aí eu fechamos a operação no Rio, quer dizer, fechamos não, na verdade ele tinha um escritório pequeno no Rio, eu entreguei o que eu tinha no Rio, que era muito pouca coisa, entreguei para ele, e eu e meu sócio viemos para ser executivos associados dessa empresa aqui em São Paulo. Com 22 anos de idade. Com 22, e aí foi assim que eu vim para São Paulo. Sim. Em 92. Sim. Então, e aí a gente começou a trabalhar nessa empresa, e essa empresa tinha negócios com o governo Collor, que era o grande faturamento deles, e em dezembro de 92 o Collor recebe um impeachment, sai do cargo, e essa empresa que eu estava também praticamente quebra, né? E também foi um outro susto. Mas aí a gente já estava em São Paulo, já tinha algum network, já estava começando, e a gente continuou por aqui. E com 22 anos de idade, tua mochila tá levinha, né, cara? Exatamente. Vamos embora. Dá pra errar ainda, dá pra errar bastante lá, né? Isso. Legal. Então já deu pra ter uma ideia de como é que você foi chegando nesse caminho aí. Você é uma das vozes. Atenção, eu vou falar uma coisa, você não fica bravo, depois eu volto e conserto, tá? Você é uma das vozes da nova direita. Opa. Tá no Brasil aí. Que eu acho uma puta de uma bobagem isso, mas muita gente só entende quando você fala assim, né? E na verdade, você tem uma visão muito forte na questão do liberalismo, de livre mercado, e isso realmente é muito atraente nesse momento que a gente está vivendo, tem muito a ver com o que eu penso também, né? E quando é que foi... Deixa eu ver se eu elaboro um pouco melhor essa pergunta aqui. Essas questões da teoria, do liberalismo e tudo mais, isso tá num universo muito distante do universo do dia a dia do trabalho. Quando você entra numa empresa, ninguém quer saber de nada de teoria. O negócio é o seguinte, cara, tem que dar lucro. Na publicidade menos ainda, inclusive. Tem que dar lucro. Se der pra fazer, faz. E não me vem com trololó, não me vem com conversa. Então, isso é um outro universo que circula em paralelo ali, né? Quando é que foi que você começou a sacar essas teorias que começavam a explicar coisas que aconteciam, que foi o que aconteceu comigo, né? A minha prática, eu comecei a ler umas coisas e falei, uai, os caras estão explicando o que eu penso aqui. Quem são esses caras? Eu vou lá mergulhar e começo a descobrir um universo gigantesco que teorizava sobre aquilo que acontecia na prática, né? Quando foi que você começou a perceber que existia esse universo, eu não quero dizer acadêmico, mas essa pensadores que davam embasamento para o jeito que você fazia as coisas? Bom, vamos lá. Primeiro,
como eu te falei, eu, mesmo não tendo trabalhado, ter feito carreira em jornalismo, mas a política me interessa desde muito garoto. Eu tenho lembranças de discutir e falar e trocar assunto, falar de política com 8, com 9. É uma coisa que eu acho que desde que eu me entendo por gente, eu gosto, eu me interesso e tal. Então, eu sempre fui ligado no assunto, né? Eu sempre quis entender. Os anos 90, desculpa, os anos 80, a tal década perdida, que basicamente é a minha adolescência, né? Quer dizer, eu começo em 1980 com 10 anos e em 90 tinha 20. Foi uma década muito rica de eventos políticos que para um adolescente que gosta de política, aquilo foi tudo muito interessante, né? Quer dizer, foi muito estimulante em termos de querer saber e entender o que estava acontecendo, né? Mas... Só para quem é novinho e está ouvindo a gente aqui, isso era final de regime militar. Isso. Direta já, 84. Direta já, né? Tancredo que assume e morre. Isso. Sarney, inflação de 80% Plano cruzado em 86. Plano cruzado, inflação lá em cima, aquela loucura os toda. Os planos heterodoxos. Até chegar lá na frente as no moedas mudando. Até chegar no Collor, com a primeira eleição direta depois de quase 30 anos. Quer dizer, foi uma ebulição mesmo, né? E aquela história, né? Você tinha aquela visão de direita e esquerda naquela época, onde, basicamente, se você era um cara de direita, você era um defensor do regime militar, da tortura, do arbítrio. Em compensação, se você fosse o cara de esquerda, você era o cara que tinha preocupação social, você era o cara que ouvia o Chico Buarque, você era o sujeito bacana, que todo mundo gostava. Então, assim, quando você era Arena na direita. Isso. E MDB na esquerda. Exatamente. Eram dois, tinha duas, era Fla-Flu, né? Tava muito claro as duas posições. O bem ali. E o mal era uma coisa muito delimitada. Sim. E muito clara, principalmente quando você tinha lá 14, 15, 16 anos no colégio, e os teus professores... E é uma diferença, uma coisa que você não é tão fácil explicar para a molecada hoje o que é um mundo pré-internet, né? Sim. Mas quando o seu professor no colégio, você tem 14 anos de idade, e o seu professor de história diz que Cuba é maravilhoso, você não tem o Google para ver que não é. Você não tem um blogueiro de direita te explicando que não é. Você não tem uma TV a cabo com 150 canais ou um documentário que você vê no seu computador, no seu celular, porque nada disso existia, né? Onde você tivesse um acesso a uma versão diferente do que o seu professor do colégio estava te falando. Então ali, se hoje você tem essa coisa de doutrinação do colégio e tal, que é óbvio que existe, óbvio que é uma coisa muito complicada e que a gente combate, mas naquela época era muito pior, porque você não tinha para onde fugir. Você não tinha nenhuma outra versão da história. Você não tinha como confrontar a versão ideológica do seu professor do colégio, né? E quando você chegava em casa e ligava a Globo, você ia ver a novela escrita pelo Dias Gomes, um membro do Partido Comunista, né? Então, ou da Janete Claro, então daquele pessoal. E o cheiro dos generais estava muito no ar ainda. Pois é. Todo lado tinha general. Isso. Tinha um Newton Cruz, né? Com aquela truculência toda, que era o final daquela coisa, né? Que era um exemplo acabado. Fala, cara, isto é um militar, isto é um general, é isso que nós somos contra, e para um garoto não tem como não ser contra. Isso, né? Exatamente. Sim. Então, é claro que eu, adolescente, fui de esquerda, né? Ou que eu achava que era de esquerda. Mas tem uma coisa engraçada que era o seguinte, e aí eu tinha eu era o mais novo, porque eu era um ano adiantado, eu tinha, por exemplo, quando eu tinha 13 anos, todo mundo na minha sala tinha 14. Sim. Eu tinha pulado um ano. E aí tinha um amigo meu, da minha turminha do colégio, que ele já tinha repetido 2 vezes. Então ele era 3 anos mais velho que eu. E quando você tem 13 e alguém tem 16, 3 anos é uma diferença... o cara parece seu pai, né? Enfim, ter 3 anos a mais do que você é uma coisa, né? O sujeito é teu ídolo, é uma coisa intelectual. Você acha o cara o guru, né? E esse era um cara muito de esquerda. E era o cara que lia os livros e tal. E ele começava e falava pra gente, né? Eu ficava explicando como que a esquerda era bacana, o socialismo, Cuba e tal. Ele foi uma influência nessa época, o menino, e ficava ouvindo, né? Achava bacana. E aí ele começou a falar, não, vou te levar. E ele viu que eu era mais interessado no assunto. E ele começou a me levou em algumas reuniões do Partido Socialista, do não sei o quê. Isso eu já com 15, talvez 16. Só que eu brinco, eu falo, que é verdade, eu falo assim, eu era um esquerdista incompetente, né? Eu não sou de esquerda por absoluta incompetência. Porque eu chegava na reunião do partido, e aquele pessoal, aquela coisa toda, né?
E eu levantava a mão, começava um debate, eu levantava a mão e falava, mas por que não pode sair de Cuba? E todo mundo, cala a boca, não pode, né? E eu falava assim, mas eu queria entender, eu tinha uma curiosidade legítima de, assim, me explica, né? Por exemplo, os anos de 81 a 90, o presidente dos Estados Unidos era o Reagan, né? Sim. E o Reagan era tratado pela imprensa, pelos jornais, até hoje, né? Mas enfim, como um idiota cowboy, descerebrado, enfim. E o Reagan... é o Trump da época. Isso, exatamente. É porque isso eu já tento falar com a meninada hoje, você quer que vocês não viveram o Reagan, é a mesma coisa. E o Reagan fez os Estados Unidos crescer uma Alemanha, né? O Reagan, ele em 84, se não me engano, foi 7% de crescimento do PIB. Se crescer 7% da economia americana num ano, né? Ele tendo recebido o país do Jimmy Carter quebrado, com inflação, com desemprego. Assim, a narrativa ali da imprensa, dos meus professores, não batia muito com a realidade. Eu achava aquilo estranho, mas eu ainda não achava que eles estavam errados. Eu achava que eu que não estava entendendo. Porque eu olhava os Estados Unidos crescendo, inventando os computadores, né, os videogames, aquela revolução incrível que foram nos anos 80, o país, né, naquele desenvolvimento todo, né, e aquele resgate que foi do orgulho americano com os 8 anos do Reagan, né, e terminando, inclusive, com o fim da Guerra Fria e com a queda do Muro de Berlim. Mas os meus professores falando que ele era um idiota, a Globo falando que ele era um idiota, e todo mundo falando... E eu achava que a história não batia, né? Porque você acha que estão dando certo lá, por que ele é um idiota? Mas eu ainda não achava que eu estava sendo doutrinado. Eu achava apenas que eu não estava entendendo. Então eu perguntava, mas me indica mais leitura, mas eu preciso, né? Enfim. E eu já comecei a não ser muito bem quisto nas reuniões de esquerda. Porque eu era curioso demais e perguntava demais, né? E isso não é bom, né? Enfim. E aí, quando tem aí vem a eleição de 89, a primeira, né? Depois de 20, né? Depois de tantos anos, né? A primeira eleição para presidente. E aí vem essa polarização, né? O Fernando Collor, o cara da arena, o sujeito da ditadura e tal, contra o Lula, contra o presidente operário, o cara que vai cuidar dos pobres, aquele negócio todo. E aí nós, né, mergulhamos nessa coisa né, ideológica, né? A imprensa inteira de 4 pelo Lula, aquele negócio todo, né? Eu fiz campanha, né? Eu defendia o Lula, aquele negócio todo. Eu tinha o quê? 19, né? 89, 19. E a gente comprava aquela história, né? Mas aí quando o Collor assume e começa com todas as bobagens que ele fez, mas abre o mercado, faz uma revolução nos automóveis e tal. Acaba com a lei da informática. Acaba com a lei. A gente começa a falar assim, pô, de repente, né, tal. Mas aí vem a grande revolução, que é o Plano Real, né? Aí o Plano Real realmente muda a face do país em 94, né? E eu acho que de 92 a 94 é que tem um pouco essa minha transição ideológica, de eu começar a entender, e aí eu já tinha 22, 23, 24, já tinha vindo morar em São Paulo, já estava trabalhando, né? Você já começa a falar, não, peraí, eu acho que realmente os meus professores e aquela turma que me influenciava ali na faculdade, no colégio, eles não estão contando a melhor história. E aí quando vem o RV, que vira o Plano Real, que vira o Real, e realmente acaba com a inflação, que eu tinha convivido com inflação minha vida inteira, e de repente você tem uma moeda estável, né, com paridade com o dólar, e a gente ganha poder de compra. E como eu sou publicitário, eu vi nascer classe C no Brasil. Né? Isso é uma coisa que se fala que foi o Lula, não foi nos anos 90. Quer dizer, aquelas empresas como a Natura, como Casas Bahia, como a Nívea, como até as cervejarias, várias empresas, elas ganharam um porte durante os anos 90, porque o mercado, nasceu um mercado de consumo classe C, que nos anos 80 não existia, para trás não existia, né? Então, quem viveu esses anos 90 e viu a revolução que foi a estabilização da moeda, a privatização, a lei de responsabilidade fiscal, isso, se você estava prestando um pouco atenção, isso tinha que te impactar de alguma forma, né? Então, ali nos anos 90, ainda sem teoria, sem nada, mas de observação empírica e de olhar e entender a transformação que o Brasil estava passando, aí não tem como resistir à onda de você entender para que lado, qual é o lado certo da história, vamos dizer assim. Né? Como é que essa percepção impactou na tua vida profissional, cara?
de novo, dois universos, tá? Sim, então sim. tem o universo da discussão ideológica, e o universo do dia a dia, onde tem que dar lucro, etc e tal. Tá. Como é que essa visão, sabe, para um lado ou para o outro, para o livre mercado ou não livre mercado, como é que isso impactou no teu trabalho como publicitário? Olha, o impacto foi o seguinte, eu me apaixonei pela livre iniciativa e pelo empreendedorismo. Então, quando você está trabalhando em publicidade, você é um vendedor em massa de produtos. Sim. E eu tinha um senso de missão ali no meu trabalho, eu achava que tinha uma função social no meu trabalho, né? De pegar empresas que tinham bons produtos e fazer com que aquela mensagem chegasse aos consumidores e os consumidores descobrissem que eles tinham boas opções de produtos baratos, disponíveis e que resolviam problemas para eles. Então eu fazia aquilo com amor, achava que aquilo estava certo, achava que aquilo, fora crescer a economia, gerar emprego. Então quando comecei a entender como o empreendedorismo e a livre iniciativa melhoram um país e gera oportunidade, e eu estou inserido naquele meio como o braço de marketing e comunicação dessas empresas, aquilo realmente, porque tem muito publicitário de esquerda, por incrível que pareça, né? E muito cara que trabalha na área, mas ele tem raiva da livre iniciativa e tal. Então esse sujeito, eu acho que ele deve ser muito frustrado, né? Porque ele é um instrumento do que ele combate. E comigo era o contrário, né? Eu era um instrumento daquilo que eu defendia. Você vê que interessante o que você está falando aí, que no momento em que você consegue compreender essa como é que eu vou dizer, esse contexto todo, essa mudança toda, e você entende aquilo, você acha o teu lugar. Sim. E aquilo te dá um propósito. Isso. Né? Quando você fala, eu trabalhava com o maior tesão porque eu estava fazendo um negócio que eu acreditava naquilo, quer dizer, havia um propósito ali que era muito mais do que fazer um textinho. Você fala, pô, esse meu textinho aqui está cumprindo uma função social, e eu acho que isso faz toda a diferença, né? Até para te empurrar para sair de casa de manhã com tesão para fazer as coisas acontecer, né? Mas faz parte em escutar a música. Também. Deixa eu ouvir a música que está tocando aqui, entender onde é que eu me situo aqui dentro. Isso é fundamental. E infelizmente, eu não vejo isso acontecer ainda hoje, porque continua separado, né? Continuam dois universos muito separados ali, né? Bom, passa o tempo, você aqui em São Paulo, né? Se transforma um publicitário. Eu não sei para onde é que você foi parar, se você foi trabalhar para alguém ou continuou como sócio da empresa? Não, eu fui executivo de algumas grandes empresas, da Léo Bonet, da OG, fui vice-presidente da Thompson, fui diretor de criação Brasil da Underman, passei bem, fui do board da Yang do Brasil. Então, de repente, cara, você começa a liderar equipes. Né? Chega lá e tem 4 neguinhos que chegam lá e batem na porta, alô, chefe, Alexandre, como é que eu faço, etc e tal. E você tem que ir além do teu trabalho de redator. Tem um cara que entrou na tua sala chorando, bicho, porque a mulher dele tá com um problema, tá grávida, não consegue dinheiro para tratar, e o cara tá desesperado, e você se vê envolvido com um universo que não é o teu, cara. Agora eu sou chefe, né? Alguém te preparou para ser chefe, ser líder, etc e tal? Não. Claro, eu como fui criado num lar de empreendedores, eu vi como é que meus pais lidavam com os seus empregados. Mas era uma experiência indireta, né? Eu sei que eles sempre foram muito amigos e muito humanos, e muito, até hoje, quem trabalhou com eles até hoje respeita e gosta e tal, enfim. Então eu tinha esse exemplo, o exemplo de que você ter funcionários e colaboradores não é você ter inimigos ou gente que você tem que explorar e sugar e tirar o sangue, enfim. Isso eu via dentro de casa, isso eu via com a experiência dos meus pais, mas isso não te prepara muito para esse universo maluco da propaganda, onde você tem uma competitividade absurda, você tem poucos cargos que pagam muito bem para pouca gente e muita gente querendo o seu emprego o dia inteiro, né? Ou se degladiando ali com muitas questões. Então, assim, como é que eu me preparei? Primeiro, como a formação, eu saí da faculdade e eu muito rapidamente vi que não tinha uma formação acadêmica muito específica para trabalhar com propaganda. Uma coisa que eu fiz muito garoto, ali nessa época, com 19, com 20, eu vim para São Paulo, fui no Clube de Criação de São Paulo, e o Clube de Criação de São Paulo edita todo ano um anuário dos anúncios. Sim. E aí eu cheguei, juntei o que eu tinha de dinheiro e falei assim, eu quero todos. Eu quero, como assim? Todos? Eu quero tudo. Você tem, que número que tá? Sei lá, devia estar no 22, sei lá, ou 18, não lembro exatamente. Eu falei, tem 18? Eu quero os 18. Você comprou? Comprei. Você comprou todos os anuários? Todos, que tinham disponíveis do primeiro ao último. Sim. Né? Por acaso o primeiro, se não me engano, estava em falta. Eu quis comprar, mas não estava à venda no dia, mas do 2 ao... O que tinha para vender eu comprei. E eu li um por um, página por página, ficha técnica por ficha técnica, texto por texto. Eu entendi que eu falei, olha, eu preciso
isso é uma coisa que eu falei, eu preciso ter critério. Já que ninguém me ensinou a ter critério, eu preciso entender. Porque eu tinha lido um livro do David Ogilvy, aí eu comecei a ler, o David Ogilvy escreveu vários livros, eu comprei e li. Pra quem não é do ramo, David Ogilvy é o Steve Jobs da propaganda, entendeu? Ele tá mais ou menos no mesmo patamar ali. O que o Steve Jobs ele é pra propaganda. Exatamente. É o guru, o master. E quando eu descobri quem era, eu vi que ele tinha escrito alguns livros, eu comprei e li os livros, né? Livros muito agradáveis, muito bons de ler, com excelentes dicas para quem está começando na profissão. E eu me lembro de uma das coisas que ele tinha escrito, é que ele falou o seguinte: o bom redator não é quem tem uma boa ideia. O bom redator é aquele que tem 100 ideias e ele sabe quais são as 99 que tem que jogar fora. Então, essa frase me marcou, e eu falei, bom, então o nome do jogo não é só redação, mas é também edição. É você ter critério para você olhar e você conseguir saber o que é bom e o que é ruim. Porque você faz um brainstorm, você vai ter 10, 20, 30, 40 ideias. Claro. Mas o que vai te dizer ali, né, dentro de uma coisa meio que você está tirando do ar, né, o que aquilo vai dar resultado, não vai, o que é bom, o que não é. Então eu falei, eu preciso de critério. Eu falei, bom, então vamos ver o que a própria profissão premia, o que a própria profissão diz que é bom, e dá prêmio, diz que é um trabalho de qualidade. Então eu fui, comprei esses anuários e virei todas as noites que eu podia virar lendo, um por um eu li cada página, cada ficha técnica, cada anúncio, cada texto. E eu acho que ao final eu comecei a ter algum critério. Você começa a falar, isso aqui é bom, entendi, isso aqui é interessante, né? Porque aí você começa a fazer também uma engenharia reversa na cabeça, que você olha aquele anúncio de carro, e você fala assim, bom, então alguém pediu para fazer um anúncio daquele carro, qual foi o caminho para chegar nessa solução? Né? E você começa a montar um pouco aquele caminho na cabeça, você tentar reproduzir quando você tiver que fazer o seu anúncio de carro. Quer dizer, você estava independente, você estava fazendo uma pós-graduação independente, em casa, né? Como é que é? Homeschooling. Pois é. Homeschooling. Perfeito. Eu não tinha pensado nesses termos, mas foi um homeschooling. Homeschooling por conta própria, quer dizer, sem parar de estudar nunca, né? Isso. Porque quando você senta lá para examinar aquilo que deu certo, você está fazendo exatamente isso, cara. Eu estou estudando o tempo todo, né? E aí, quando eu achei que comecei a desenvolver realmente algum critério e consegui olhar para um trabalho e ver, isso aqui é bom, isso aqui não é, isso aqui é para jogar fora, isso aqui vale a pena, aí eu acho que eu comecei num caminho importante, inclusive para começar a subir na profissão, começar a ter cargos na profissão, né? Por quê? Porque aí você vai chefiar a equipe. E como... Para quem está na área de criação, o que é o trabalho do diretor de criação? E o meu primeiro cargo de diretor de criação, no Mamute, eu tinha 24, ela era garoto. Todo mundo que trabalhava para mim era mais velho que eu. Era mais experiente, tinha mais tempo. Então, quando eu estava lá no meu dia a dia, o que era o meu trabalho? O meu trabalho era alguém que trabalhava para mim, e muitas vezes quase sempre mais velho do que eu, chegar para mim e falar assim, olha, para resolver esse job aqui, para resolver essa campanha, eu tive a seguinte ideia. Aqui estão os 99 textos que eu fiz. Você exatamente. Era o cara que ia pensar. Joga esses... Aqui estão os 100 textos que eu fiz. E você é o cara que diz, joga fora esses 99. Pois é. E também fazer uma coisa que é realmente muito chata do dia a dia da profissão, que é falar assim, essa ideia não é tão boa. Sim. Vamos trabalhar um pouco mais, vamos, né, buscar um outro caminho, acho que isso aqui não resolve e tal. E quando você é um menino e você está falando isso de repente para um cara que tem o dobro da sua idade, não é fácil, né? Porque o sujeito acha que terminou o trabalho, quer pegar outro, quer ir para casa, quer não sei o quê. E fala assim, quem é esse moleque que está dizendo para mim que... Até porque não é matemática. Aquela matemática que você estudava lá atrás... Cara, se 2 e 2 não der 4, tá errada a conta. Exatamente. E agora você chegou diante de uma situação que você fala, cara, esse amarelo não orna. Como não orna se pra mim tá bom? Exatamente. E por que você não tá? Então, assim, aí, realmente, assim, uma coisa que eu também percebi muito rápido independente de qualquer coisa, eu tinha que ser muito decidido e eu tinha que saber explicar muito bem por que uma ideia era boa ou não era. Então isso eu acho que eu desenvolvi cedo por absoluto senso de sobrevivência, né? Porque eu comecei a entender que eu era muito jovem ocupando cargos de direção. Então se eu fosse titubeante, se eu fosse ambíguo, se eu simplesmente, quando eu olhasse uma campanha, falasse assim, não gostei, mas não gostou por quê? Porque não gostei, eu ia durar pouco, né? Então aí é que eu acho que veio a coisa do desenvolvimento do critério
e também uma certa capacidade, até em respeito ao profissional que trabalhava na minha equipe, de dizer para ele por que aquela ideia não era boa, por que ele deveria fazer outra, por que ele deveria me dar alternativas, né? E aí eu acho que ao longo da minha profissão eu fui desenvolvendo essa alguma capacidade, alguma experiência de lidar com essas equipes de criativos, que são pessoas muito difíceis, né? São pessoas como eu, quer dizer, ninguém aqui é fácil, né? Sim, então, você tem um treco chamado ego. Sim. Que ali nas agências é uma doideira aquilo, né? Até porque todo publicitário é um artista. Isso. É um artista, cara. E quando eu sou um artista, é a minha obra. Eu não vim te trazer um texto, eu vou te trazer a minha obra. E você está dizendo que a minha obra não é legal. Você não está discutindo minha ideia, você está discutindo a minha obra. É minha, cara. Para, como se atreve a dizer que esta minha obra de arte que saiu da minha cabeça não funciona. É duro trabalhar com isso, cara. E agora bota isso ainda você sendo um menino, falando isso para um cara muito mais velho que você. Sim. Que quando ele começou na profissão, você estava no colégio, de calça curta, né? Então... Você teve um mentor? Você tinha alguém para você chegar lá e encostar no cara e falar, bicho, me dá uma luz? Teve alguém que eu acho que meus mentores foram os autores dos anúncios que eu estudava. Você não teve diretamente em você nada, que você chegava lá... Então, nessa primeira empresa que eu trabalhei, que eu te contei com 19 anos, eu acho que eu tive bons exemplos. Esse cara que era meu chefe teve essa boa sacada. Mas foi muito no início. Entendi. Né? Quando eu vim para São Paulo, eu tava por mim, né? Sim. E eu acho que eu convivi com caras muito bacanas, eu aprendi com... Mas eu vou te dizer que eu tive o meu Obi-Wan Kenobi, vamos dizer assim. Sim. Né? Para pegar o jovem Padawan e falar, você vai virar Jedi. Mas eu acho que eu consegui aprender, claro... Eu trabalhei com caras realmente muito bons e você vai aprendendo, convivendo com um, com o outro, você vai juntando e aquilo forma a tua experiência. Mas eu acho que esse primeiro salto foi quando eu comecei realmente a estudar o que estava dando certo com o trabalho dessa cultura da propaganda brasileira, que é uma das coisas do Brasil que deu certo. Nem tudo no Brasil deu certo, né? Mas a propaganda brasileira é reconhecida no mundo inteiro. Até hoje, né? Até hoje. Aquilo que começou nos anos 80 brilhar, até hoje brilha. Eu entrevistei o pessoal da Meia Mensagem agora, eles estavam voltando lá da Europa, um desses, acho que de Cannes, voltaram de Cannes. E voltaram cheio de leão na bagagem, cara. Cheio de leão na... Então a gente continua... Sim, fazendo o estado da arte. Sim. A gente não deve praticamente nada a ninguém. A gente tá facilmente entre 3 e 5, depende do ano, às vezes é o melhor do mundo, às vezes o segundo, às vezes o terceiro, mas nós temos um trabalho que é do estado da arte, da propaganda mundial. Então eu tinha bons exemplos, mesmo que eu não estivesse trabalhando diretamente com a pessoa, mas como o trabalho publicitário normalmente é público, né? Você de ligar a televisão, você está aprendendo. Você está vendo o que o Austin Oliveira está fazendo, o que o Nizango Anais, o Fábio Fernandes, o Alex Pericinoto na época, o Alexandre Gama, o Marcelo Serpa, esses caras geniais. Isso que eu acho que é fascinante, cara. Tanto na imprensa, quanto... que na verdade são os trabalhos que circulam pela mídia, né? Um jornalista que faz um bom trabalho, você multiplica aquilo por milhões, quer dizer, o cara publica, aparece a imagem dele, você tá vendo, o cara fala, olha que coisa legal que esse cara criou, eu quero criar um negócio igual, né? Então quem trabalha envolvido com as mídias tem essa coisa mágica, né? Que é de aparecer como modelo para todo mundo. Então, você falou, eu aprendo ao ligar a televisão. Isso. Se eu sou do ramo, eu aprendo ligando a televisão, eu aprendo ouvindo um spot de rádio, né? Mas também aquela história, como tudo na vida é um pacote de 2 lados, você também fica muito exposto. Quer dizer, quando você faz um trabalho que não é um trabalho de qualidade, você faz também publicamente, né? Então também todo mundo vê quando você deu um tiro na água, né? Eu brincava com o pessoal quando eu fazia na época da empresa, que a gente fazia muitos catálogos, né? Então a gente ia editar o catálogo, o cara vinha me trazer, tá tudo pronto, tá aprovado. Fala, você olhou direito, cara? Porque se você fizer uma cagada, a hora que a gente apertar o botão aqui, vão sair 25 mil exemplares, a tua cagada vai virar vezes 25 mil. Não tem como buscar lá fora. Exatamente. Olha direito, né? Que é essa coisa da visibilidade, né? Isso. E aí, você continuou nisso e um dia você decide que deu, o que você fez? Não, na verdade, assim, teve uma coisa de vida, em 2002, quando eu já estava um pouco, eu abri uma agência, depois eu trabalhei nessas multinacionais que eu te falei, mas em 2002 eu já estava meio cansado, estava querendo abrir meu próprio negócio, e aí nesse ano
foi um ano que eu casei, tive filho, aí falei, quero dar uma mudada no meu ritmo. Eu tava com aquele ritmo de vida de executivo, e aquilo, sim, né? Você não tem vida, né? Sim. E eu falei, não, eu quero curtir minha filha que tá nascendo, quero ter uma relação um pouco mais saudável com o trabalho, né? Eu com 32, então já trabalhava há muitos anos, já tinha tido algum sucesso profissional, então já achava que dava para tirar um pouco o pé do acelerador, né? E aí você teve aí maravilhosa ideia de se transformar num empreendedor brasileiro. Exatamente. Eu sei o que é isso. Eu tomava decisões melhores com 19 que com 32. Vou ser um empreendedor brasileiro. Puta, mal sabia ele. E foi isso, aí eu montei um negócio, claro, muito menor do que qualquer um do que eu trabalhava, mas que me dava uma relação mais saudável com o trabalho, dava para ganhar o dinheiro que eu honesto, para pagar minhas contas e ter a vida que eu achava que eu gostaria de ter. E eu tive o meu negócio de propaganda de 2002 a 2013, 14, por aí. Então também foi uma história bacana. Mas aí em 2014 também fui pego por uma crise, tinha um cliente grande, tive uma dissolução de sociedade, aí o cara que era meu sócio resolveu levar esse cliente, que era um cliente grande. A gente sentou, fez um acordo, não foi nada... Podia ter desandado, mas aí eu acho que também entra um pouco da maturidade, você sentar e falar, olha, vamos fatiar aqui esse negócio para todo mundo ter o que comer amanhã, porque se a gente brigar, vai todo mundo sair com fome, né? Então a gente sentou, a gente se entendeu, esse cara que era meu sócio era também um amigo de infância, então um cara bacana, a gente conseguiu conversar e ter uma dissolução de sociedade saudável, né? Um divórcio amigável, vamos dizer assim. E aí eu resolvi aceitar um convite para trabalhar numa empresa no Rio de Janeiro, e aí eu volto a morar no Rio de Janeiro nessa virada de 2013 para 14, né? E aí saio dessa operação e volto. Quando eu volto, eu já estava começando a me envolver com esse mundo aí da política e tal, de uma maneira que era, como eu te falei, era uma coisa que eu já gostava, mas eu comecei a levar isso um pouco mais a sério, né? Porque nesse ano de 2013 eu comecei a fazer, aí já tinha o Facebook, a coisa já estava, né, andando, e eu comecei a escrever alguns textos no Facebook, no meu perfil pessoal, e eu comecei a ver pessoas que tinham uma certa visibilidade, um certo nome, começaram a compartilhar, começaram a elogiar e tal, e aí a coisa vai aqui, vai ali, daqui a pouco você fica amigo de um, vai tomar café com o outro e tal. A coisa começou a andar, e no começo de 2014 eu acabei conhecendo o Carlos Andreas, o editor da Record. Sim. E ele me perguntou, ele falou que eu tinha sido, pela qualidade dos meus textos, eu estava sendo indicado como um possível novo autor para casa, se eu tinha um projeto de um livro. Eu falei que eu tinha, apresentei, ele gostou do projeto e comprou, né? Quando ele comprou, eu falei, bom, agora a coisa é séria, né? Então, eu, paralelamente ao meu trabalho de propaganda, porque quando eu voltei para o Rio, eu voltei a assumir a criação de uma agência do Rio, mas na paralela eu fiz essa página no Facebook, que é provavelmente da onde a gente se conhece, né? Sim. E comecei a escrever, começou a ter uma certa popularidade, começou a aumentar o número de seguidores, aumentar bem. Comecei a trabalhar nesse projeto do livro, e a coisa foi, né? A partir de 2014. O livro não saiu ainda? Ainda não, tá, né? Tô terminando. Aí é outra história que eu vou te contar. Mas eu comecei a trabalhar na paralela e até o começo desse ano, né? Até o começo desse ano eu estava nessa agência como diretor de criação tentando conviver com os dois mundos, né? Da propaganda tradicional de produto com a vida da política. E aí esse ano, como é um ano de eleição, eu resolvi dar uma outra guinada na vida, e em março eu peguei uma campanha política para me dedicar integralmente. Aí me desliguei dessa empresa que eu estava trabalhando e assumi uma campanha no Rio de Janeiro, e que foi até domingo agora, né? Porque a eleição foi domingo, então esses meus últimos meses foram trabalhando nessa campanha. Bom, se você parou, então você não era a campanha nem do Freixo. Para quem que era a tua? Era pro Flávio Bolsonaro, né? Flávio Bolsonaro. E foi muito bacana fazer, foi uma experiência maravilhosa,
um grande aprendizado para todo mundo, e nós terminamos num quarto lugar muito honroso, com 424 mil votos, e na verdade nós fomos muito prejudicados com uma pesquisa que saiu na véspera do Datafolha, que disse que o Flávio tinha 8, e induziu muito voto útil. Então eu não sou mal perdedor não, mas eu posso te falar que a gente foi muito prejudicado por essa pesquisa da véspera. Essas coisas acontecem. Isso. A gente ouve isso de longe e fala, não, mas essas coisas acontecem, né? Não, e com a gente, assim, a pesquisa disse que o Flávio tinha 8%, e começou o movimento, então ele não tem chance de segundo turno, e no dia seguinte, quando abre as urnas, ele estava com 14%. Então, é lícito imaginar, e o terceiro colocado estava com 16%, 2 pontos só à frente. Sim. E a migração dele, do Flávio para o Pedro Paulo, para esse cara, obviamente o resultado foi invertido. No mínimo eu vejo o Flávio como o terceiro mais votado, seria se não fosse essa pesquisa da véspera. Sim. Se não estivesse no segundo turno, porque o Freixo, que foi para o segundo turno, estava com 18. Então nós estamos falando de 18, 16 e 14, são números próximos. E esse impacto, esse tsunami que foi a pesquisa na véspera, a pesquisa do sábado, eu acho que pode inclusive ter tirado o Flávio do segundo turno. Então foi uma história muito bacana, que foi legal, me orgulho. E ao mesmo tempo, na paralela, já como palestrante, com a página realmente indo bem, agora já passamos de 81, 82 mil seguidores, mas uma página com muito engajamento. Sim. Né? Então... Que é importante. Deixa eu explorar uma coisinha. Você sabe que esse programa aqui, eu falei no começo, né? É empreendedorismo e liderança. E acho que você é o primeiro que eu converso aqui que teve esse envolvimento grande numa campanha política e tudo mais, né? E campanha política não é uma questão de você simplesmente fazer um bom produto por um preço honesto, bem distribuído. Cara, tem coisas em volta, como você acabou de falar, o lance da pesquisa, isso, que troca ao lado do vento, e no meio do caminho você tem que virar tudo, né? Isso. Como é que se organiza uma equipe, cara? Na hora de vamos montar uma equipe para preparar uma campanha política que durante 3, 4 meses nós vamos sair por aí tentando chegar ao objetivo lá. Como é que é isso, cara? Como é que é? Eu imagino que deve ser uma tempestade de susto. Toda hora tem um susto. É o trem fantasma, né? Cada curva um susto. É assim. Mas assim. Claro que é alucinado. Você entrega. Eu, quando montava a equipe, eu entrevistava as pessoas, eu falava o seguinte: eu não estou te contratando, eu estou comprando a sua alma. Sim. Você está disposto a entregar a sua alma para mim até outubro? Se tivesse, porque realmente te absorve, principalmente agora nesse mundo de redes sociais, inclusive, você tá 3 horas da manhã tendo que moderar xingamento no Facebook, você literalmente você não para, né? Você tem adversário com perfil fake criando boato contra o seu candidato de madrugada, sábado, domingo, de noite. Então eu escrevi um texto há um tempo atrás falando que campanha política no Brasil me lembra muito a eleição do melhor jogador, o bola de ouro do mundo, onde você tem Messi e Neymar, e a eleição é para escolher o menos ruim. Entendeu? Então qual dos dois é o menos ruim? O menos ruim ganha a bola. É porque aqui no Brasil é assim, né? Quer dizer, é pauleira de todo lado, todo mundo sujando todo mundo. Yes. Aí o que tiver menos sujo a gente acaba elegendo. Que é uma inversão total. Cara, ninguém tá lá. Estamos discutindo um projeto para fazer acontecer. Não, cara, eu tô me defendendo. Eu vi, inclusive, eu tive a pecha de assistir todas as entrevistas que todos os candidatos do Rio de Janeiro deram lá no Jornal da Globo. Tem 2 meninas que elas vão pra detonar o cara. Correndo polonês. Cara, sentou na frente, elas vão destruir o cara. E ele fica lá 8 minutos sendo destruído. 15, na verdade. E eu olhava, 15, 8 foi na anterior. Eu assisti a anterior, assisti essa aqui agora. E eu olhava aquilo e falava, cara, mas cara, peraí, bicho, por que isso? Eu fiquei com dó até da Jandira Fegali, que por mim... que foi a primeira da segunda-feira. Que os caras detonaram. Eu falei, mas os caras estão discutindo o apoio que ela deu ao Lula e numa eleição para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu quero saber o que ela vai fazer na Prefeitura. Perfeito. Eu não quero saber dela com o cara lá, né? Você é um publicitário treinado para elaborar o lado bom das coisas e mostrar para as pessoas que tudo é bom, que tudo é lindo, maravilhoso. Jogado num ambiente onde todo mundo vai dizer que o que você tem na mão é ruim. Quando você fala Bolsonaro, então, o cara desmaia na rua, né? Se eu chegar ali, abrir a porta e falar Bolsonaro, desmaia 4 caras na rua lá, né?
Como é que é, cara, para um cara acostumado a lidar com essa coisa de burilar uma boa imagem, onde você... Dificilmente um publicitário chega para um cliente que o cliente tem um produto ruim, mal feito, que é uma merda, e fala pro cara, transforma isso aqui numa coisa boa, porque ele sabe que a hora que ele contar a história, comprou, viu que era uma merda, vai dar errado, né? Publicidade não faz milagre, né? Não faz, Como é que faz a hora que um publicitário cai nesse ambiente em que, por melhor que seja o produto dele, acontece isso? Abriu a boca, falou Bolsonaro, eu vomito na rua. Mas você sabe que aí cada um vai olhar de um jeito, mas eu acho que essa é a parte fascinante da história, né? Esse desafio, que é um desafio maluco mesmo, né? Você tem muito menos controle do que as pessoas pensam, né? Eu, por exemplo, uma experiência que eu tive fazendo campanha esse ano foi descobrir que o brasileiro não é só 200 milhões de técnicos, é também 200 milhões de marqueteiros políticos, né? Sim. Porque você tá o dia inteiro com as pessoas no Twitter, no Facebook, os teus amigos te mandando conselho, o dia inteiro. Falavam assim, Alexandre, por que você não fala pra militância e mais pra rua? Aí, claro, ninguém pensou nisso, né? Pô, obrigado, que bela ideia, né? Se você não tivesse me falado isso, tava todo mundo em casa achando que o certo é ficar em casa. Então, obrigado por você... Enfim, mas você não acha que o sujeito não devia ter falado tal frase, de repente num debate? Você acha, mas e daí? Você acha que eu tenho um controle remoto? Você acha que é um videogame? Né? Mas é engraçado porque eu vejo muita gente que acha que, porque você assume como, vamos dizer, marqueteiro político de um candidato, que você passou a controlar como se você tivesse um controle remoto do que ele fala, do que ele pensa, do que ele diz. E não é, ele é um... independente, tem as suas próprias ideias e fala do jeito que ele achar melhor. Então é uma relação onde você aconselha, onde você orienta, você dá as suas opiniões, você diz para que lado você acha que a campanha deve ir, muitas vezes baseado em pesquisa, baseado em experiência, baseado na leitura, porque aí não é só publicidade. Esse também eu acho que é um parênteses interessante. O que eu acho que me estimula muito numa campanha é porque ela usa duas competências diferentes, que é a competência da política e da publicidade, né? Sim. Porque publicitário tem um monte, gente de política tem um monte, mas na hora que você tem alguma experiência, tanto com política e conhecimento teórico e prático, quanto com publicidade, aonde que essas duas coisas se encontram? Sim. Se encontram no marketing político. Então você consegue vamos dizer assim, lidar com essas duas áreas de conhecimento juntas, e as duas são importantes o tempo inteiro, né? Então eu acho que isso faz parte do gostoso e do desafiante dessa empreitada. Mas realmente você tem um papel na campanha, claro, vai depender do espaço que o partido te dá, da confiança do próprio candidato, do quanto que ele quer te ouvir, ou do que ele espera do seu trabalho, porque muitas vezes eu vejo o candidato que a expectativa que ele tem da sua área de marketing é simplesmente tirar uma foto bonitinha, botar o nome, fazer o banner, fazer né? E às vezes não, às vezes o candidato ele quer que você divida com ele algumas decisões importantes, estratégicas, da própria condução da campanha, do discurso. Então, especificamente nesta campanha, você tem uma marca muito conhecida no Brasil, que é a marca da família Bolsonaro, mas é uma marca do legislativo, né? Você tem uma história realmente admirável da família no legislativo, né? Do pai como deputado federal mais votado do Rio de Janeiro de 2 anos atrás, o Eduardo, o deputado eleito federal aqui em São Paulo, o Flávio, muito bem votado como o 3º deputado estadual mais votado do Rio, no 4º mandato seguido, o Carlos como vereador. Então eles têm uma história admirável, acima, não tem o que falar em relação a resultados eleitorais no legislativo. Mas como é que você faz essa transição do legislativo para uma campanha majoritária? Que foi a primeira vez que um Bolsonaro participou de uma eleição majoritária, né? E é uma transição que não é uma transição natural para ninguém, não é só para eles, é para ninguém. Eu dou um exemplo aqui de São Paulo, que é o Celso Russomano. O Celso Russomano, ele é o deputado federal mais votado do Brasil, tentou ser prefeito de São Paulo em 2012, ficou em 3º, tentou ser agora, ficou em 3º de novo. Sim. Então, a transferência da sua popularidade como deputado para um eventual candidato a prefeito, ou qualquer cargo majoritário que seja, está longe de ser uma transferência automática. O eleitor, ele separa com muita clareza as atribuições de cada cargo.
Além disso, o legislativo, ele é o terreno da ideologia, onde você discute projetos de lei, onde você discute os grandes temas mais políticos no sentido ideológico, né? O prefeito, ele é o síndico do prédio, o prefeito, ele tem nada a ver, né? Gestão, que é o que elege o Dória. Isso, o prefeito Gestão. é o cara que vai tapar o buraco da sua rua, que vai botar a iluminação pública, né? Que vai fazer com que a praça da esquina ali da rua esteja limpa, segura, né? Então é uma lógica absolutamente diferente da lógica do legislativo, né? Por exemplo, o Uber e o táxi, vamos dizer que é uma questão municipal quente. Sim. Se você tem um candidato a vereador que defende o Uber e se você tem um candidato a vereador que defende o táxi, quem vai ser eleito? Os dois. Né? Quer dizer, e na verdade meio que um elege o outro, né? Porque se você tem um vereador que diz eu vou defender o Uber, o sujeito do Uber fala, vou votar nele, né? E ele pega esse pessoal que tal, e o candidato fala eu vou defender o táxi, o pessoal então assim, meio que um elege o outro e vão os dois, né? Cada um defendendo ali um lado da questão. Num cargo majoritário você só tem uma vaga. Então você não pode, o prefeito da cidade não é o prefeito ou do Uber ou do táxi, ele é dos dois, né? Então é outro discurso, completamente diferente. Sim. Então como é que você pega uma marca que é muito associada à ideologia, a posições firmes e claras em relação a uma série de questões, e você transforma esse discurso amplia esse discurso para um discurso mais agregador, para um discurso para a eleição majoritária. Então esse foi um desafio que eu achei particularmente fascinante de fazer. E foi uma coisa engraçada, porque eu me lembro daquela entrevista que eu te falei que eu vi lá. Que para mim foi o grande momento da campanha. A discussão das meninas ali era o seguinte: o senhor vai tirar o dinheiro da parada gay. Isso. O senhor vai tirar o dinheiro da parada gay. Ele diz o seguinte: não, são 350 milhões que eu vou pegar para usar. Eu vou vaga no hospital, etc e tal. Isso. E aí a menina contra-ataca, mas a parada gay traz para nós 1 bilhão, não sei o que, papá de dinheiro. O senhor vai evitar que isso aconteça, não é? E aí eu falei, cara, mas isso é uma discussão ideológica. Isso. Não é. Até porque é o seguinte, se o evento é autossustentável, se o evento está gastando dinheiro, por que precisa de dinheiro público? Quer dizer, não faz sentido. O argumento da jornalista ali, claramente, não faz o menor sentido, né? Dela falar assim, é um evento que traz milhões, que enche os hotéis, que enche os restaurantes. Então como é que o senhor não vai botar dinheiro público? Exatamente, porque como ele enche os hotéis e enche os restaurantes, por que os hotéis e restaurantes não estão patrocinando o evento? Vai buscar patrocínio privado. Por que é dinheiro público? Por que é dinheiro do contribuinte que vai para um evento, e aí não tem nada a ver qual é o evento, né? Sim, mas por que você... qualquer evento, isso que eu estava pensando aqui agora, né? Quer dizer, qualquer evento, né? Então assim, é engraçado porque muitas vezes o jornalista não conecta os pontos, né? Ele não está vendo o que ele está dizendo, ele já está dando a resposta na própria pergunta, né? Um evento que traz 100 milhões, por que não tem dinheiro público? Porque traz 100 milhões. Já que dá tanto dinheiro para tanta gente, por que essas pessoas não patrocinam o evento? Sim. Por que eu preciso tirar dinheiro da escola pública, do hospital, para colocar num evento que traz tanto dinheiro quanto você está dizendo que traz? Porque a discussão não é lógica, a discussão é ideológica. Lógica e ideológica. Exatamente. Tem duas coisas diferentes ali, né? Legal. Então, o fascinante também desse... Porque aí vem um lado de como é que você... modula e articula essa mensagem para o eleitor, mas também dentro de algum conhecimento de como é que é a realidade, como é que você argumenta politicamente aquele ponto, né? Para você, campanha política é algo que você olha e fala assim, muito bem, já vi como é que é, legal, deu, no mas, ou você tá aí para... Não, isso é uma mosquinha, quando morde a gente não é mole, não. Morde e pega, né? Vamos chegar, estamos indo para a reta final aqui. Alexandre, a gente passou por um turbilhão político nos últimos 2 anos aqui, aliás, nos últimos 3 ou 4 meses, foi uma coisa absurda que aconteceu no Brasil aqui, né? Essas eleições agora foram uma demonstração muito clara do que o Brasil não quer. O Brasil disse claramente, olha, nós não queremos isso, e nos números está demonstrado o que ele não quer, né? Como é que você vê o Brasil continua... O Brasil não está dividido, é mentira, ele não está dividido, né? É muito claro, se você for ver o que o Brasil é um país da maioria conservadora, mas com uma minoria que grita pra cacete, que é dona da mídia, etc. E tal. Então quando você olha aqui, ele fala, a impressão que você tem é que tá dividido. Mas esse barulho dá um prejuízo. Eu costumo dizer que o PSOL é 5% da Câmara e 95% da imprensa, então você fica com uma impressão diferente do tamanho. Pois é, e é, né?
O que você vê acontecendo agora nessa sequência, cara? O que vai acontecer conosco? Como é que você vê, baseado nessa tua história, no que você viu acontecer, essa tua batalha? Você tem uma posição política muito forte, você está fazendo um trabalho bastante forte aí de municiar com argumentos as pessoas que precisam defender essa questão do liberalismo, do mercado livre, etc e tal. Você acha que nós estamos chegando lá, cara, o Brasil? Quando eu falo nós, é porque eu me coloco desse mesmo lado, tá? Uhum. Nós estamos chegando lá, nós conseguimos entender como é que funciona aquele tsunami de posições românticas, aquela ideologia antiga, aquela coisa toda que está tomando conta da molecada até hoje. Isso aí está passando. As pessoas são capazes de olhar e falar assim, bicho, acho que me contaram um monte de mentira durante um bom tempo aí, e eu acho que eu vou olhar pro outro lado, né? Vou melhorar ainda a pergunta, o efeito Dória, sabe, cara, tá bom, chega, eu já ouvi muito, deixa eu botar um cara agora que até porque, se você pegar o mapa da eleição do Dória, o Dória foi eleito em todas as regiões de São Paulo, 65% do Capão Redondo, exceto duas, e nas duas que ele perdeu pra Marta. Isso. Né? Que tava com não, e que é uma cidade dentro da cidade, que é o Parelheiros ali, que é uma área do status ali. Você pode dizer o seguinte, cara, ele foi eleito pela classe D, pela classe E, o pessoal mais pobre, elegeu um cara porque ele tinha um discurso, ó, sou novo, cheguei aqui agora, ninguém me conhece, eu vou administrar a cidade, né? Dá pra extrapolar isso para o Brasil e imaginar que sabe, bota mais um quociente, bota uma lava-jato na jogada aí. O que você tá vendo, cara, esse turbilhão de coisas que estão acontecendo aqui agora? Eu vou te falar que eu acho que tem uma coisa muito boa e outra não tão boa, né? O que é muito bom é o Dória. Eu acho que o Dória é realmente uma coisa que tá fazendo tá fazendo a gente acordar de bom humor, né? Quer dizer, esse fenômeno de uma vitória no primeiro turno, essa vitória cachapante, essa goleada que ele deu em tanta força do atraso, né? Em tanto discurso antigo, foi talvez a grande notícia política dos últimos tempos. Então não tem como não estar feliz pelo Brasil, por São Paulo, pela vitória, e a vitória como foi, quer dizer, uma vitória sem foi 7-1, quer dizer, não é que foi uma coisa ali no Photoshop, ali no, né, quer dizer, foi uma vitória e uma vitória de um político, quer dizer, de um agora político e um novo líder da cidade, que primeiro ele teve que vencer inimigos internos dentro do próprio PSDB. Então você tem uma ala muito esquerdista, antiquada, que sempre serviu de linha auxiliar do PT, e que quando aparece um cara como o Dória, que é, pela primeira vez, um dos poucos caras que você pode chamar de um liberal dentro do PSDB, que é um partido de centro-esquerda, vamos avisar os meninos, né? Sim. Que tem gente que acha que o PSDB é um partido de direita, um partido liberal, e é um partido de centro-esquerda, né? Um partido socialista no sentido mais ocidental, Fabiano, ali, aquela coisa. Tanto que, né, teve um movimento enorme de caciques e velhas figuras do PSDB que abandonaram o Dória, deram as costas e foram apoiar a Marta, o Matarazzo, e saíram da campanha, que é ótimo, outra grande boa notícia, né? Quer dizer, a primeira coisa que o Dória fez antes de limpar as praças, as ruas, ele limpou o PSDB, né? Uma maravilha, né? E você vê um empresário, que é um empreendedor, né? Isso é uma coisa que eu gosto sempre de falar, né? Empresário, basta você ter uma empresa. O empreendedor é outra história, né? O cara que resolve problema, inova, cria produtos, atende mercado. E o Dória, indiscutivelmente, é um empreendedor. E ele também é uma pessoa de sucesso e que não tem vergonha do próprio sucesso. Então você vê alguém chegar num debate e quando a Erundina vira para ele, pergunta do valor da mansão, e ele fala com orgulho do valor da mansão e dos 250 mil que ele paga de IPTU, o Brasil precisa disso. O Brasil precisa venerar o sucesso. O Brasil precisa ter bons modelos, né, de trabalho, de ética do trabalho, de busca de sucesso pelo trabalho honesto, duro, né? Então, assim, o Dória é um conjunto de boas notícias muito interessante, né, que a gente tem que olhar e aplaudir, e o eleitor da classe CD, ele sabe disso muito mais do que o cara da classe média. Do cara da classe média que ainda mora com a mamãe, com o papai, que paga a faculdade para ele. Então ele não tem noção do que é a vida desse sujeito que acorda às 4 da manhã, que pega trem. E esse cara quer melhorar de vida, ele quer trabalhar, ele quer ter sucesso, ele quer sair da condição que ele tá, e ele vai fazer como? Trabalhando. Ele entende essa lógica que muitas vezes o menino ali da faculdade federal, ou sustentado pelo papai, né? Eu sempre digo, né? Socialismo é um luxo, né? Não é para qualquer um, né? Então, assim, eu acho que isso explica o fenômeno do Dória,
e eu acho um fenômeno cultural, inclusive, muito positivo, né? E aí vem pro que eu acho que é o problema, né? O problema é o seguinte: como o Dória é empresário e fala muito de iniciativa privada e tal, você volta a ter muito liberal com essa ideia que eu acho talvez o grande problema, pelo menos há 100 anos dos liberais, parte disso eu vou falar no meu livro, inclusive, que é fugir das discussões dos temas sociais e culturais, né? E achar que você resolve a conversa com a economia. E isso é de uma tremenda burrice. Na verdade, até teoricamente, se você comprar a conversa do Marx, que quem define a sociedade é a economia, né? Então tem muito liberal que eu chamo de marxista da direita e eles ficam meio mal-humorados, mas literalmente são, né? Quer dizer, eles acham que você defende... Que é economia estúpido. Exatamente. É economia estúpido. O que é uma bobagem, né? Então, na verdade, o ser humano, ele é moral, né? O primeiro nível de instância de pensamento que vai fazer você formar a sua decisão é você saber o que você acha que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, o que é moral, o que é imoral, o que é ético, o que não é. Então, e tem pelo menos 100 anos que nós estamos tomando uma surra da esquerda nessa discussão por abandono. Não porque o nosso argumento não seja... O nosso argumento é muito melhor, mas a gente abandonou, a gente resolveu falar como economista e nós estamos apanhando. E tem muito, vamos falar, muito idiota, infelizmente, que acha que ainda não entendeu. Então me preocupa muito quando eu vejo gente que é bem intencionado, mas que acha que a discussão política pelo lado... O combate à esquerda fica falando só em melhoria de gestão de governo, de redução de carga tributária, de abrir empresa em 5 dias. Tudo isso é ótimo, ninguém está dizendo, claro que eu quero... Mas é um lado só. É só o lado do problema. E na verdade é um lado pequeno, né? Não é o lado grande, né? O lado grande da história é você conseguir mostrar para a sociedade que a sociedade liberal é a sociedade mais justa. Ela é a sociedade também moral, a sociedade da livre associação voluntária, onde as trocas são feitas em benefício mútuo e que constrói as melhores sociedades. Também no nível moral, ético e de justiça, né? Então, e esse argumento tem que ser feito. E eu quero que essa discussão, não é porque de repente a gente teve o nosso lado teve essa vitória com o Dória, que a gente não entenda a importância dessa discussão, que é de todas a mais importante. Eu, quando estou falando desse assunto, eu faço um exemplo meio radical, mas você vai entender meu ponto. O exemplo radical que eu dou é o seguinte: eu comparo com o caso da Suzanne von Richthofen, que eu digo o seguinte: ela tinha uma herança para receber, né? Era uma moça que morava, filha de pais com dinheiro, né? Com uma boa situação financeira. Então, em algum momento, ela ia receber herança, né? Então, o que ela fez? Ela resolveu receber a herança mais rápido, né? É uma decisão econômica justificável, né? Mas é uma decisão moral. A maneira como ela resolveu adiantar a herança, que ela podia demorar 10, 20, 30, 40 anos para receber, ela resolveu mais rápido, né? Ela resolveu tomar uma decisão que é economicamente justificável, mas não é justificável moralmente. Sem dúvida. Né? Ela tomou a atitude que você dá. Então, você não... o que eu falo é o seguinte: a gente não pode ser, na discussão econômica, na discussão política, soar como se a gente estivesse defendendo a Suzane. Como se a gente estivesse falando decisões que podem ser economicamente viáveis, mas são imorais. Né? Quer dizer, a gente tem que explicar antes que o que a gente está defendendo é moral, e é o certo, e é o justo, e é o que constrói a melhor sociedade. Então, eu estou muito feliz pelo Dória, acho que ele vai avançar São Paulo e ele é muito importante, e eu espero que ele seja um grande prefeito durante 2 anos, até para eventualmente ser governador de São Paulo, até candidato a presidente, né? Eu gostaria muito que isso acontecesse, mas por outro lado eu não gostaria que os liberais conservadores começassem a dar high five, falar já ganhamos, vamos relaxar, porque nós não fizemos nada ainda, né? Eu gostaria de botar na boca do Dória agora o discurso do Lula, quando o Lula ganhou a presidência da República pela primeira vez, e no discurso ele falou uma coisa que aquilo ficou marcado, cara. Eu não tenho direito de errar.
Ele falou exatamente isso. Eu não tenho o direito de errar. Porque se eu errar, nunca mais um operário vai assumir. Isso é uma bobagem toda hora, né? Claro. Mas esse eu não tenho o direito de errar, é mais ou menos está colocando. Quando você vem aqui com essa ênfase, e pô, que legal, cara, o Dória tem que botar na boca o seguinte: eu não tenho o direito de errar. Porque se ele errar, nunca mais. Isso, exatamente. O empresário, tá vendo? Eu falei o que era esse. O cara veio defender os outros. Ai, que país maluco. Meu amigo, chegamos lá, cara. A gente até estourou um pouquinho do tempo aqui, mas é bom. Isso é sinal que o papo foi muito bom. Maravilha. Meu caro, se alguém quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, saber como é que é, onde é que encontra o Alexandre, onde é que estão tuas obras, como é que faz? Bom, basicamente hoje em termos de política é a minha página no Facebook, que é o centro, ali, né, é só entrar, buscar Alexandre Borges lá. Não vai cair no ator que... não vai ter um filminho do... De jeito nenhum. É Alexandre Borges mesmo, é facebook.com/... Só que como ele já tinha pego, né, eu registrei com 2 R's. Então, para ficar bem carioca, o Borges. Então é Alexandre Borges com 2 R's. Tá, legal. Né? Porque não estava disponível. Legal. Mas lá eu acho que é o primeiro para me achar e o mais fácil. Tá. Eu espero também, agora na virada do ano, já está concluindo o meu livro, eu espero fazer um book tour pelo país. Legal. E voltar com as palestras, enfim. Então, eu estou querendo... toda oportunidade que eu tiver de poder trazer para a discussão política uma visão fora dessa matrix de esquerda, né? E a gente conseguir olhar para o que deu certo no mundo e tentar fazer o que a gente puder dentro do nosso papel para que as pessoas sejam mais livres para empreender, para trabalhar, para poder ajudar a construir uma sociedade melhor, mais livre, mais justa, nesse sentido, né? Onde você possa escolher o que você vai fazer, né? E fazer dentro da sua competência, da sua vocação, e o que te faz feliz, e o que resolve um problema de mercado, né? E quem vai te dizer isso é o mercado, né? E que você... porque o Brasil, ele é muita gente não sabe disso, né? Mas o Brasil é um dos países menos livres em termos de economia no mundo. Se olhar os rankings, né? O Brasil é um país quase... O pessoal vai falar, pô, esse país capitalista, a gente nunca soube no Brasil que é capitalismo, cara. Não, menor ideia do que seja. Isso aqui tá tudo controlado, o Estado com a mão gigantesca em cima, então quem fala não sabe do que está falando. Quem foi que falou para mim aqui outro dia, que eu não me lembro se foi o Leandro Narlock, foi alguém que eu entrevistei e que me disse que o sonho dele era que a gente conseguisse pegar a população brasileira e botar para viver 3 meses em países onde existe o capitalismo. Bota os caras lá, deixa viver um pouco lá e traz de volta. E aí, quando experimentar o que é, eles vão entender a diferença que é para o que nós temos aqui. Até porque a gente acredita que é a ordem natural e espontânea da associação humana. É isso aí. Meu caro, muito obrigado pela presença. Valeu, obrigado. Grande conversa aí, vamos adiante e nós vamos fazer mais algumas bagunças juntos aí. Eu não tenho dúvida. Obrigado, grande abraço para todos aí. Este programa chega até você em parceria com a Page Personal, braço da Michael Page, especializada no recrutamento de profissionais técnicos e de suporte à gestão. Conheça facebook.com/pagepersonalbr. É Page Personnel. Se escreve Page Personnel BR com 2 L's. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.